Vamos juntos. Gênesis capítulo 26. Quero ler com você um texto. Gênesis capítulo 26, versículo 1. Gênesis 26, verso 1, diz assim o texto: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao... Vamos lá junto comigo? E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao... Habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho feito ao teu pai Abraão. Quem me ouve, diga amém. Quero essa manhã compartilhar um texto com você que Deus tem girado no meu coração. Existem várias coisas que nos movem. Queria que você pregasse junto comigo e acompanhasse essa ministração. Redobre bem a sua atenção para isso. Existem várias coisas que nos movem. Eu queria que você hoje refletisse sobre aquilo que tem movido os teus passos, aquilo que tem te direcionado, o que é que tem feito com que você se mova. Se você olhar para esse texto, você vai perceber que está sendo dito que houve uma outra fome. Ou seja, a fome já havia sido enfrentada por Isaque, na condição de filho de Abraão. Abraão, durante alguns anos atrás, havia passado por uma fome extrema. Isaque tinha vivido essa fome junto com o seu pai, mas a decisão não estava sobre as suas mãos. A decisão não estava sobre o seu alcance. Ele não podia decidir como, quando e onde fazer, seja lá o que. Isaque estava debaixo da guarda do seu pai, e ele enfrenta um tempo de fome, um tempo de escassez, junto com o seu pai. Isaque, inteligente como é, ele observa o que seu pai faz nesse tempo de crise, e quando ele cresce, chega à fase adulta e ele enfrenta algo semelhante àquilo que o seu pai enfrentou, ele logo pensa em repetir os mesmos passos que o seu pai tinha dado há cerca de 100 anos atrás. Ele olha e diz: como meu pai deu certo, então também dará certo comigo. Ele olha e pensa: o meu pai fez isso e a vida do meu pai foi uma bênção, então eu vou reproduzir o comportamento do meu pai, porque afinal deu certo com ele. Isso não tem problema algum, isso não é um demérito para Isaque olhar para o seu pai e espelhar o comportamento do seu pai. Mas do jeito que Deus havia falado com Abraão nos seus dias, Deus também estava falando com Isaque no meio da sua crise. Abraão enfrenta uma crise e Deus o direciona, Deus o norteia, Deus o impulsiona. Mas Isaque também enfrenta uma crise. Por mais semelhante que ela fosse daquilo que o seu pai viveu, Deus tinha uma direção diferente para Isaque. Quem me ouve, diga amém. Olha só, Deus deu a Abraão uma direção. Abraão viveu uma experiência com Deus. A fome o levou ao Egito, e no Egito ele prosperou e teve abundância. Isaque, quando enfrenta uma crise também chamada de fome, ele olha para o seu pai e diz: farei o que o meu pai fez, caminharei como meu pai caminhou. Deus se apresenta a Isaque e diz: com você vai ser diferente. Alguém já passou por isso ou não?
Você estava certo de uma tomada de decisão, você estava certo de um caminho, você estava certo de uma estratégia, você estava cheio de convicções, cheio de certezas, e de repente Deus olhou para você e disse: com você vai ser diferente. Você pode olhar para quem está perto de você e dizer isso para as pessoas. Diga assim: com você já é diferente. Você sabe disso, não sabe? A verdade é que existem realidades que nós já conhecemos, mas que nós fingimos que não sabemos. Isaac, ele tenta reproduzir uma série de coisas, mas Deus tinha algo completamente diferente para ele. Olhe para mim e escute isso com amor. O nosso saudosismo religioso vai nos tornar prisioneiro da nossa própria situação. Olhar para um passado e gerar esperança dentro de nós é maravilhoso, mas olhar para o passado de forma saudosista, como se Deus não tivesse nada novo para fazer, como se Deus não fosse um Deus criativo, como se Deus não fosse um Deus poderoso para fazer tudo novo de novo, como se Deus não tivesse poder para mudar realidades, circunstâncias, situações, como se Deus estivesse preso a um método, como se Deus estivesse preso a uma estratégia. Meu lindo, o teu Deus é soberano e infinitamente mais abundante, poderoso para fazer tudo novo, de novo, de uma forma completamente diferente. Tem alguém para acreditar nisso aqui comigo? Você pode aplaudir a Jesus? Deus é poderoso. Alguém para dizer amém? Aleluia. Deus não está limitado a um método. Vou dizer de novo: Deus não está limitado a uma estratégia que um dia deu certo. A gente deixa de viver coisas novas com Jesus porque ficamos presos em um passado. Por melhor que seja o seu passado, por melhor que tenha sido o teu passado, ele não se compara com aquilo que Deus tem preparado para você. Alguém para receber essa palavra aqui? Eu estou sozinho hoje, vamos embora, meu filho. Aquilo que Deus tem no teu futuro é muito maior do que aquilo que você viveu no teu passado. Você pode aplaudir a Jesus? Agora, olhe para uma coisa. Isaac herdou a fé. Aliás, Isaac herdou a promessa do seu pai, sim ou não? A promessa que estava sobre Abraão agora estava sobre Isaac. Vamos lá? A promessa que estava sobre Abraão agora estava sobre... Maravilhoso. Mas a fé não. A promessa estava lá, a herança foi herdada, mas as experiências não eram de Isaac, eram do seu pai Abraão. A promessa estava sobre ele, a herança estava sobre Isaac, mas a fé deveria ser desenvolvida de forma individual. Está comigo ou não? Sabe o que eu sinto de Deus aqui hoje? Deus rompendo cordões umbilicais aqui. Você crê nisso comigo ou não? Deus passando a faca, meu filho, cortando. Você está preso naquilo que o seu pai viveu, você está preso naquilo que a sua mãe viveu, você está preso na experiência dos outros, de outras pessoas, de pessoas que talvez você nem conheça. Deus está dizendo: é tempo de experiências novas e individuais. Alguém para receber isso aqui? Ah, Deus é bom, você podia vir comigo. Deus é poderoso. A promessa é herdada, mas a fé é individual. Você pode ter uma promessa gloriosa sobre a sua vida, você vai desfrutar da promessa na proporção da tua fé. Você tem uma promessa gloriosa sobre você, você vai viver na proporção da fé daquilo que Deus derramou sobre você. Está disposto a crer? Você está disposto a acreditar? Agora,
A fé do seu pai pode te inspirar, mas a fé do seu pai não vai te sustentar. Olha para quem está perto de você, diga isso para essa pessoa. Diga: a fé dos seus pais podem te inspirar, mas a fé deles não vai te sustentar. Não, a fé dos teus pais não te sustentará. Deus está desenvolvendo a fé em você. É uma experiência que você já viveu, mas hoje de uma forma completamente diferente. Agora olha Deus fazendo uma coisa. Deus tirando o chão de Isaac. Qual que era a comparação de Isaac, o panorama que Isaac tinha? Seu pai. Ele olhou para a vida dele e falou: estou passando por fome. Deixa eu ver o que meu pai fez. Meu pai desceu para o Egito, vou descer também. Deus olhou para ele e disse: Isaac, você não vai para o Egito. Deus tirou tudo que Isaac tinha. Agora Isaac está dizendo: então o que eu faço? Você está comigo ou não? Preste bem atenção no que eu estou pregando. Deus arrancou a base de Isaac, dizendo: para o Egito você não vai. Então surge a pergunta: então para onde eu vou? Se Deus não tivesse falado para Isaac não ir para o Egito, Isaac não perguntaria para onde ele deveria ir. Você está entendendo porque as portas do Egito se fecharam? É Deus dizendo: não é do jeito que você sabe fazer, é do jeito que eu tenho para você nesse tempo e nessa estação, e vai ser completamente diferente. Alguém para crer comigo, diga amém. A fé dos seus pais podem te inspirar, mas a fé dos seus pais não pode te sustentar. Lembra do começo da mensagem? A pergunta foi: o que nos move? O que estava movendo Isaac da geografia que ele estava? O que era? A fome. A fome estava empurrando Isaac do lugar que ele estava, sim ou não? Sim ou não? Maravilhoso. Isaac entende que tinha que sair do lugar que estava, porque a fome havia se instaurado. Seus gados morreriam, sua família passaria dificuldade, seus servos teriam escassez. E então ele nota pela fome de que ele tinha que se mover. A fome empurra, mas é Deus quem direciona. Cutuca alguém que está perto de você, olha para essa pessoa e diga: a fome te empurra, mas é Deus que te direciona. Isso, a fome faz você entender que você precisa sair, mas Deus faz você entender para onde você deve ir. Tem alguém para acreditar nessa palavra aqui comigo e fazer alguma coisa? Pelo amor de Deus, meu filho, vamos lá. Ah, Ele é poderoso. A fome te empurra, mas Deus te direciona. Vamos aplicar para nós aqui. A necessidade te empurra, a falta de alguma coisa te empurra, a realidade que você vive te empurra. Mas Deus é aquele que sempre te dará direção. Não adianta correr para lugar nenhum. Está comigo ainda ou não? Não adianta ter velocidade, mas não ter direção. Meu lindo, para onde você está, entende o teu cenário e receba de Deus uma direção para 2026 em nome de Jesus Cristo. Não é a fome que vai te direcionar, não é a necessidade que vai dizer para onde você vai, é a voz de Deus que vai te direcionar. Tem alguém para receber e crer nisso comigo? Nós não vamos. Diga comigo: eu não vou me mover por necessidade. Você crê nisso? Você está livre em nome de Jesus, meu lindo. 26 vai ser diferente.
Se você tomou alguma decisão esse ano por necessidade, 2026 não aceite tomar nenhuma decisão por fome. Qualquer movimentação, qualquer decisão será por direcionamento e não por fome nem por necessidade. Você crê nisso comigo? Diga amém. A fome te empurra, mas Deus te direciona. Quem crê, diga amém. Não esqueça disso. Isaac nos ensina uma outra coisa: mudar de lugar não resolve o teu problema. Eu preguei isso esses dias quando falei sobre fé. A gente atribui aos ambientes, às circunstâncias, à realidade que a gente vive, a fé que a gente desfruta, a fé que a gente sente, a fé que a gente vive. Mas isso é tão pequeno, isso é tão frágil, isso é tão limitado, isso é tão pequeno, ínfimo diante da grandeza de Deus, que não é crível que a gente aceite isso. O lugar não resolve o teu problema. Havia um problema instaurado. Não bastava ele mudar de lugar, ele deveria se mover a partir de um direcionamento, porque senão os seus problemas continuariam com ele. Você já viu que tem gente desesperada para mudar de emprego? O cara muda de emprego, ele está todo empolgado na primeira semana, na segunda semana ele ainda está empolgado, na terceira ele já começa a achar problema, na quarta o chefe não presta, a empresa não presta, na quinta aquele é o pior lugar do mundo que ele poderia estar, mas ele esqueceu que na primeira semana ele testemunhou que Deus respondeu a oração dele. A pessoa se casa e na primeira semana ela está apaixonada, deslumbrada, feliz, encantada. Na segunda semana ela está decepcionada, frustrada, querendo abandonar, desistir, largar. Uma geração que está fragilizada pela sua própria vontade, como se Deus estivesse aqui para satisfazer os nossos desejos. Meu lindo, é tempo de entendermos que decisões não são tomadas de forma emocional. Decisões são tomadas de forma intencional, proposital, sobretudo diante de uma direção e de um propósito de Deus. Eu vou te explicar o que eu estou pregando. Isaac tinha uma promessa, sim ou não? Junto comigo para ficar melhor, vamos lá. Isaac tinha uma promessa, sim ou não? Ele herda a promessa do seu pai, sim ou não? Maravilhoso. E então, porque ele tinha uma promessa linda de Deus sobre a sua vida, ele nunca passaria por dificuldade, sim ou não? Não. Então Isaac nunca enfrentaria desafios. Afinal, Isaac carregava uma promessa de Deus sobre ele. Isaac não passaria por nenhuma dificuldade, porque Isaac era um homem fiel a Deus, sim ou não? Isaac jamais seria afrontado, teria dificuldades, limitações, porque Deus estava com Isaac. Não, meu lindo, isso não é verdade. Deus estava com Isaac, mas isso não tirava dele os desafios da vida. Deixa eu te dizer uma coisa: esse evangelho que se prega de triunfalismo, de que Deus te escolheu para você vencer, para você ser alguém incrível, para você conquistar o mundo e desbravar o resto da terra, é fantasioso, é ilusório, é utópico. Esse negócio não existe. Jesus morreu por você, não para você conquistar a terra, mas para você acessar o céu, meu filho. Jesus não se entregou por nós para que alcançássemos tudo desse mundo, não é isso. Jesus se entregou a cada um de nós aqui, porque Ele nos amou e disse: eu quero que você viva, mas viva eternamente. Você pode aplaudir a Jesus pelo amor de Cristo? Ah, Deus é bom. Então vou te explicar.
Mudar de lugar não vai resolver teu problema, porque o problema não está onde você está, o problema está dentro de você. Quando quem está perto de você, diga: o problema não está no lugar, o problema está dentro de você. Pode falar baixinho essa parte para não ficar bravo com você. Fala de forma carinhosa. Meu lindo, existem problemas que estão dentro de nós, e eles precisam ser enfrentados e resolvidos. Senão você sai do lugar que você está, você vai para outro, vai para outro, vai para outro, vai para outro. E você vai ficar mudando de lugar o tempo todo. O cara muda de casa, ele muda de emprego, ele quer mudar de família, até de filho, se bobear ele muda. Eu creio numa igreja forte. Vou dizer de novo: eu creio numa igreja viva, responsável, não emocionada, que ventos e vãs doutrinas não são capazes de abalarem a nossa fé, que doutrinações religiosas, que agendas políticas, que relativação de princípio não são capazes de abalarem a nossa fé e de comprometerem aquilo que nós acreditamos. Não é o lugar, são pessoas. Então não mude de lugar, mude quem você é. Me ajuda a pregar. Sorria para quem está perto de você, para ele ficar mais calmo comigo. Sorria para ele. Fala assim: seja alguém mais parecido com Jesus. Você pode aplaudir Jesus por isso? Mudar de lugar não resolve nada. É tempo de enfrentarmos os nossos problemas e resolvermos cada um deles. O problema não é onde você está, o problema é como você está diante de Deus. Presos em métodos, em estratégias, no saudosismo, daquilo que um dia foi, mas não é mais. Nosso pastor André fala muito sobre isso. Ele diz assim: antes era assim, agora não é mais. Então não adianta você ficar olhando para trás, porque tudo novo se fez. Tem alguém para crer nisso comigo? Agora, olha para o cenário. Isaac está em um dos piores momentos da sua vida. Vou dizer de novo: Isaac está passando por um dos piores momentos da sua vida. Quem está comigo, diga amém. Maravilhoso. O que Isaac faz nos piores momentos da sua vida? Isaac reclama, Isaac questiona, Isaac ele fica preocupado, ele fica sem entender, afinal, como é que eu posso passar por uma crise tão forte como essa, sendo que a promessa de Deus está sobre a minha vida? Como é que eu posso enfrentar uma situação tão absurda como essa, se Deus tem uma promessa na minha vida? Vamos ler o texto? Gênesis capítulo 26, versículo 12. Gênesis 26, 12. Gênesis 26, 12. Vamos lá. O que diz o texto? Isso, só o comecinho. E semeou em que lugar? Vamos aplicar? E semeou Isaac no lugar que ele estava. Vamos lá, Lagoinha. E semeou Isaac no lugar que ele estava. E ele colheu naquele mesmo ano. Leia o texto. 100 vezes mais. Por quê? O texto diz: porque o Senhor o abençoava. Tem alguém para crer nisso aqui junto comigo ou não? Vocês são pentecostais ou só eu? Vem crente pentecostal aqui domingo de manhã, só para ouvir. Levanta a mão quem é pentecostal, isso. Então vamos lá, meia dúzia, me ajuda aí. Isaac, no lugar que estava, no meio da pior crise da sua vida, no meio do maior desafio que Isaac enfrenta, Isaac decide derramar
tudo que ele tinha. Não, Isaac não retém porque os tempos eram difíceis. Isaac derrama porque ele era alguém abundante. Vou te explicar o que eu estou dizendo. A realidade circunstancial não define aquilo que você faz, tampouco aquilo que você vive. É um ano difícil de instabilidade econômica, política, social. Ok, pode ser, mas neste ano, nesta terra, prosperaremos. Tem alguém para crer nisso aqui, pelo amor de Deus? Aplauda Jesus, meu filho, vamos embora. Aleluia. Isaac semeou num tempo de crise. Está comigo? Isaac semeou num tempo de crise. Olha que loucura isso aqui, né? Isaac não esperou o cenário melhorar para ele semear. Isaac não esperou a situação estar mais favorável para ele investir. A gente talvez olhe para o texto e não consiga enxergar a dinâmica do que está acontecendo aqui. Isaac era um empresário, está comigo ou não? Empresário. Quando o texto diz que Isaac está semeando, a gente pode dizer seguramente, Isaac estava investindo. Alguém? Você está pronto para prosperar como você nunca prosperou antes? Vou dizer de novo. No cenário mais contraditório do tempo, no ambiente mais desfavorável de toda a sua vida, foi onde ele mais desfrutou do favor de Deus sobre a tua casa. Eu não sei qual é a sua expectativa para aquilo que viveremos em 2026. Eu não sei se você está preocupado, se você está angustiado, se você está ansioso, meu lindo, mas eu tenho uma notícia para te dar em nome de Jesus. Descansa a tua alma. Deus é soberano e reina sobre tudo e sobre todas as coisas. Há uma promessa sobre a sua igreja. Há sementes em nossas mãos e nós semearemos e colheremos de forma abundante. Quem crê nisso, diga amém, se você pode. Isaac semeou. E no ano em que Isaac semeou, na terra em que Isaac semeou, ele colheu 100 vezes mais. Eu vou te explicar uma coisa. Ao invés de reclamar, faça alguma coisa. Sua reclamação não muda a sua realidade, mas a sua ação te leva para um lugar que você ainda não conhece. Sugestão do seu pastor: para de reclamar e começa a agradecer. Quem está comigo, diga amém. Vamos ler Gênesis 26, 13. Estamos acabando, gente. Você não vale, amor. Clara falou alto, gritou lá no fundo. Isaac engrandeceu-se e ia. Lê aí. Você está com medo, né? Se você não quer, eu quero. Se você não recebe, eu recebo. Engrandeceu-se Isaac, e ele ia enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Deus é soberano, sim ou não? Mas olhe para o texto e note uma coisa: a bênção de Deus é progressiva. Está lá. Sobre Isaac foi. Isaac engrandeceu-se, foi crescendo,
Na medida que Isaac crescia, ele passou a enriquecer. E na medida em que Isaac enriquecia, ele começou a tornar-se alguém muito poderoso. A bênção de Deus na vida de Isaac foi progressiva. Sabe por quê? É Deus cuidando de você. A bênção é progressiva para que ela não se torne destrutiva. Vou falar de novo. A bênção de Deus é progressiva para que ela não se torne destrutiva. Isaac cresce, Isaac enriquece, e então Isaac se torna alguém muito poderoso na terra. Deus forjando Isaac e dizia: próxima fase. Deus forjava Isaac e dizia: próxima fase. Tem alguém aqui para receber isso aqui ou não? Se prepara, meu filho. Começou, mas ainda não terminou. Você está comigo ou não? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pode pedir, pensar ou imaginar. Alguém para receber isso aqui sobre a sua vida em nome de Jesus? Levante suas mãos ao céu se você pode. Eu profetizo essa bênção sobre você. Uma bênção progressiva para que ela não se torne destrutiva. A bênção de Deus vai te fazer crescer. A bênção de Deus te transformará em alguém melhor. A bênção de Deus te forjará, te transformará em alguém segundo a própria imagem e semelhança de Deus. A bênção de Deus sobre a tua vida te aproximará e não te distanciará dele. Você viverá cada uma das palavras que Deus já liberou sobre a tua casa. Se você crê nisso, receba essa palavra, diga amém. Aplauda Jesus com força, com alegria, com entusiasmo, com verdade. Ah, Deus é bom. Isaac prosperou. Isaac cresceu. Cresceu muito. Mas ainda assim a sua vida não ficou fácil. A gente que se ilude achando que quando crescer tudo vai ficar mais fácil. Quer ver? Quem não via a hora de fazer 18 anos aqui, levanta a mão para eu ver. Quero tirar a carta, era ou não era? Cadê os homens aqui? Sonho do cara, não, fazer 18 anos, pegar um carro. Nem tem carro. Era pro carro dos outros mesmo, tava tudo certo. É ou não é? Mas tinha que tirar a carta. Ah, eu não vejo a hora de. Aí o entusiasmo leva, ele vai lá. De repente ele percebe que não mudou nada. Aí ele lembra que antes ele nem pagava boleto. Aí de repente ele começou a receber boleto no nome dele. Aí começou a repreender. Está repreendido em nome de Jesus. Não adianta, meu filho. Pediu para viver, agora vive com força. Quer crescer, quer enriquecer, quer prosperar, quer avançar, mas não quer ser responsável. Quer desfrutar, mas não quer plantar. Quer colher, mas não quer semear. Meu lindo, não dá. Cutuque alguém e fala: não dá. Não pode chacoalhar alguém. Vai, chacoalha. Fala que eu pedi. Fique bravo com você não. Vai. Isso, fala. Não adianta, meu filho. Tem que fazer o que tem que ser feito. Lá está Isaac, prosperando, crescendo, vivendo aquilo que ele pediu para viver, desfrutando aquilo que ele pediu para desfrutar. Ficou grande, glória a Deus. Só que aí começou uma tal de perseguição com ele. Isaac está grande demais para ficar no meio de nós. Vem cá. Isaac não estava na sua terra natal.
Isaac estava morando onde Deus mandou ele morar. Quem está comigo, diga amém. Me dá 5 minutos e eu termino, vem comigo. Isaac não estava onde ele nasceu. Isaac estava onde Deus lhe direcionou. Isaac não estava onde a fome o colocou. Isaac estava onde Deus mandou ele estar. Quem está comigo, diga amém. Lá Isaac cresceu. Lá Isaac prosperou. Lá Isaac enriqueceu, se tornou-se muito grande, porque ele semeou no lugar que Deus o mandou estar. Aí ele cresce, porque tinha uma palavra sobre a vida dele. Mas olha para o texto, e você vai perceber que na medida que Isaac crescia, ele irritava as pessoas que estavam perto dele. Olhe para mim e escute isso com muito amor e carinho. Não é na miséria que você conhece quem está perto de você. É no teu sucesso. É fácil se compadecer de alguém que está pior que você, porque a visão é verticalizada, de cima para baixo. Agora, eu quero ver você celebrar alguém maior que você. Eu quero ver a igreja celebrar alguém ficando maior do que você. Eu quero ver a gente celebrar alguém prosperando mais do que nós. Eu quero ver a igreja celebrando o crescimento de outra igreja. Eu quero ver a igreja se alegrando com o nascimento de outra igreja. Você está comigo ou não? Deixa eu te falar uma coisa que talvez liberte a tua alma. Você não está competindo com ninguém. Vou falar mais umas 2, 3 vezes. Isso não é uma competição, meu lindo. A vida não é de quem chega mais rápido, de quem faz mais coisa, de quem alcança mais, de quem vive mais, não. A vida é sobre quem nós somos e quem nós nos tornamos a partir de quem Ele é. Você está aqui para ser alguém mais parecido com Jesus, é isso? Está comigo? Diga amém. Lá está Isaac, crescendo, prosperando e irritando muita gente. Isaac cresceu tanto que olharam para Isaac e disseram: manda Isaac embora, porque Isaac está se tornando maior do que nós. Isaac está prosperando na nossa terra mais do que a gente. Manda embora Isaac. Isaac vai embora, grande já, crescido, prosperou, maravilhoso, glória a Deus. Aí Isaac, ele fala: para onde eu vou, né? Aí ele começa a caminhar, continua caminhando. Deus dá uma direção para ele habitar no vale de Gerar. Ele vai num lugar meio desconfortável. Mas olha que coisa, o seu pai tinha passado por lá 100 anos atrás. O que os filisteus tinham feito com os poços que o Abraão tinha cavado? Tinham entulhado todos os poços. Isaac passa por lá. Olhe para mim. Aquilo que foi ignorado pelos filisteus por mais de 100 anos foi visto por Isaac no primeiro momento que ele pisou lá. Eu vou te explicar o que eu estou pregando aqui. Tem oportunidade que estão diante das pessoas há décadas, há anos, e ninguém viu. Mas o que eu estou profetizando sobre você é: você vai pisar lá e você vai ver o que o povo ignorou durante mais de 100 anos da vida. Você recebe essa palavra em nome de Jesus ou não? Levante suas mãos aos céus. Prepare-se para ver aquilo que ninguém estava vendo. Prepare-se para receber aquilo que todo mundo estava passando por cima e ignorando. Deus está abrindo seus olhos, Deus está abrindo a sua audição, Deus está aumentando a sua percepção espiritual. Você verá e viverá o favor de Deus sobre a tua casa. Alguém que recebe pode aplaudir a Jesus com alegria. Aleluia. Quando Isaac cresceu, a vida dele ficou fácil. Não foi isso? Não. Pega na mão de quem está perto de você, se você tiver liberdade para isso. Pega na mão dele. Diga assim para ele: a vida não é fácil não, meu filho.
Não é sobre quem chega primeiro, é sobre quem vai mais longe. Você está apressado para ir para lugar nenhum. Receba de Deus uma direção. E quando Deus te direcionar, bota o pé no acelerador e não tira nunca mais da vida. Ah, meu lindo, se entendêssemos o poder da constância, talvez tudo que a gente precisa seja um pouquinho de tédio. Tédio irrita, o povo fica irritado se faz a mesma coisa todo dia, toda hora. Sabe o que é isso? A vida. Você precisa começar a desfrutar, porque todo dia você toma café, todo dia você almoça, todo dia você janta. Você podia desfrutar daquilo que é ordinário. Você podia desfrutar daquilo que Deus te deu, não daquilo que você chora para ter, chora para alcançar, chora para conquistar. Começa a chorar agradecendo por aquilo que Ele já te deu. Ah, igreja, Isaac cresce, Isaac prospera, Isaac fica grande, poderoso na terra. E aí Isaac começa a ser perseguido. Você está pronto para ficar maior de idade? A perseguição de Isaac é os boletos dos seus 18 anos. A perseguição de Isaac é o resultado da maioridade dele. Os desafios que Isaac enfrenta é o resultado da sua maioridade. A gente quer crescer, quer avançar, quer prosperar, mas não quer enfrentar os desafios e as responsabilidades do crescimento. Quer crescer? Então prepara para ser alguém ainda mais responsável. Vamos lá, estou bravo com vocês não. Isso aqui é Jesus nos impulsionando. Quer prosperar? Ok. Então prepare-se para ser alguém ainda mais responsável. Fica de pé se você pode, vamos lá. Olhe para mim. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa responsabilidade é proporcional à nossa capacidade. Você nunca será responsável por algo que você não é capaz. Tudo que chegar para você assumir a responsabilidade, Deus certamente já te capacitou para isso. A promessa estava sobre Isaac. Ele herdou a promessa do seu pai, mas não dava para ele desfrutar da fé do seu pai. A fé era dele. Deus está te expondo, porque Deus está te desenvolvendo. Você está sendo exposto a ambientes de crise, porque Deus está dizendo: estou te formando. Não esquece, a bênção é progressiva para que não se torne destrutiva. Um passo de cada vez. Fica de pé, deixa os seus pés se firmarem. Depois você anda, depois você corre, depois você pula. Respeite o processo, respeite o progresso. Ele é natural, ele é espontâneo, ele é fluido, ele faz parte. Alguém para receber isso aqui em nome de Jesus? Você vai crescer, porque crescer é natural. Não, eu vou falar isso aqui de novo, meu lindo. Você vai crescer, porque o crescimento é natural, faz parte. Você está pronto para crescer? Deixa eu te dizer uma coisa. Quem já teve dor de joelho aqui, naquela esticada de crescimento? Você já viu gente chorar por essa dor aí? Aí você vai no médico, o médico fala assim: nem sei se já mudou isso, né? Mas era. O que é essa dor? É nada. É porque está crescendo. Já ouviu isso? Meu lindo, crescer é bom, mas dói. Alguém comigo? Diga amém. Dá um sorriso para mim, para eu achar que você está feliz comigo. Isso. O povo está bravo comigo aqui.
crescer é bom, mas dói. Você está pronto para viver o melhor ano da tua vida? 2025 está indo embora, está acabando, está chegando ao fim, os últimos dias do ano. Glória a Deus por tudo que vivemos, mas não se compara com nada daquilo que ainda viveremos. Glória a Deus pela nossa casa, família, amigos, igreja, foi lindo, mas ainda não é nada perto do que está por vir. Alguém para levantar as mãos aos céus e receber essa palavra profética? Foi bom tudo que você viveu, mas ainda é pouco perto de tudo que você viverá. Foi lindo, impressionante, mas ainda é pouco perto de tudo que virá. Isaac, você está crescendo. Estou pregando para alguém aqui. Isaac, você está crescendo. Por isso que está doendo. A crise não te mata, ela te impulsiona. Ela não te afasta, ela te aproxima. Você podia crer nisso comigo? O que você está vivendo, por pior que seja, não está te afastando do que Deus tem para você. Está te aproximando do que Ele já prometeu para a tua casa. Alguém crê nisso? Isaac cavou o primeiro poço. O que é que fizeram com o poço de Isaac? Falaram: esse poço é meu. Lembra? Isaac já era grande. Isaac poderia entrar num embate, numa discussão. Ele tinha força, poder, dinheiro para isso. Ele podia entrar num confronto. Isaac olhou para o poço, falou: é seu? Fica com ele. Isaac continua a vida. Ele cava de novo. Ele desentulha o poço de novo. O que acontece? Encontra água. E de novo alguém chega perto dele e fala: o poço é meu. Ele olhou e falou: é seu? Fica com ele. Isaac segue a vida. Isaac cava de novo. O que acontece? Água. Está comigo ou não? Você está preso no poço, como se o poço fosse a fonte da tua provisão. Quer ficar com o poço? Fica. Eu vou embora, porque eu tenho uma palavra. Quer levar o segundo poço? Leva. Eu vou embora, porque eu tenho uma palavra. Escute uma coisa: onde você pisar os teus pés, abençoado será. Tem alguém para receber isso aqui, pelo amor de Deus?